Bioflow ela trabalha justamente com essa questão do roteiro de nascimento, né? Até entendendo que muito anterior à questão da pré-concepção, né? Como que as energias do casal, porque tudo vai no sentido do que é esse ser humano saudável, né? A gente fala de um adulto saudável. O que seria um adulto saudável? Um adulto que consegue lidar com as suas emoções de forma consciente, né? E isso passa a ter uma diferença enorme nas relações, na relação com seus filhos, na relação com seu parceiro e na relação com a própria vida. Quando nós vamos comentar sobre uma técnica de respiração, as pessoas podem se perguntar, bom, mas eu respiro sempre, eu respiro a todo momento? Sim, mas conscientemente, muito pouco, né? Verdade. E um exemplo que eu acho bem interessante é se nós agora fôssemos, mesmo numa temperatura dessa, né, tentarmos cair numa piscina gelada, qual é o primeiro movimento que nós faríamos? Reter a respiração, porque a gente não quer sentir frio, né? Então, em vários momentos da nossa existência, nós retivemos a respiração e isso criou, né, impactos, que é aquilo que a gente chama de memórias celulares, que nos traumatizaram e que não nos permitiram elaborar, até por falta de recursos naquele momento, né? De uma forma simples seria, criou-se um bloqueio naquele momento. Perfeitamente. Não é isso? Exatamente. Aliás, exato. é o tempo todo isso acontecendo. Exato. Basta o filho da gente estar em perigo, a primeira coisa que a gente faz é reter a Exatamente. respiração. Eu confesso que eu já experimentei e tive realmente uma melhora naquele ponto em que estava me incomodando e foi de uma forma inacreditável como foi rápido, porque isso são sessões de quanto tempo? Uma hora. De uma hora que se trabalha? Então, a sessão em si, ela, na verdade, eu poderia contar um histórico bem rápido, porque o Leonardo Hopf foi o que instaurou esse processo há alguns anos, já uns 20, 25 anos atrás, até um pouco mais. É um americano, ele acabou inclusive falecendo no ano passado. E a Fanny Van Leer, que é que desenvolveu a metodologia da Bioflow, teve com ele quase 22, 25 anos de práticas conjuntas, né? E nesse desenvolvimento, ela construiu uma metodologia que é um pouco diferente daquilo que as pessoas conhecem como renascimento, como rebirthing, né? Porque ela verificou a necessidade de trabalhar não numa zona de luta, porque algumas dessas técnicas buscavam a catarse, né? A pessoa numa zona de luta buscar sentimentos muito fortes, vibrações muito fortes, reviver processos, só que isso não gera consciência, né? Isso não gera transformação. Então, nesse processo, ela começou a desenvolver toda uma metodologia buscando aquilo que a gente chama de zona de desafio. Então, você vai fazer uma leitura da respiração da pessoa, a partir do momento como ela respira, como que ela fala, como que ela se posiciona, ela começa a respirar, automaticamente a gente vai fazendo pequenas correções nessa respiração. E aí o que acontece? Com uma oxigenação, o teu organismo já vai para um ambiente mais alcalino. Então você começa a entrar num processo natural de autocura, né? E afinal não é só emocional, também biológico, físico, físico, é o seu corpo trazendo as informações. Então essas memórias celulares, elas estão encravadas. Aí você pode reviver vem uma imagem, uma emoção lá da sua infância, por exemplo, que você já nem se recordava mais, mas ela está impressa no teu corpo. Ela te traz sofrimento, ela te trouxe angústias. Por quê? Porque naquele momento que você era lá pequenininho, você não tinha um recurso para lidar com aquela emoção. Agora adulto... E guardou na maior parte das vezes, com certeza. É o que nós fazemos, né? Exato. Se você não conseguiu lidar com aquilo, por que aquilo veio daquela forma, com aquela violência, com aquela emoção? E aí às vezes a pessoa te surpreende, inclusive com questões físicas, né? Por exemplo, com rigidez, com formigamentos. E a pessoa... Agora, o que nós buscamos é passar a ter uma observação desses processos. Não uma elaboração mental. Se eu estou sentindo isso, é porque eu estou sentindo isso. Não, é observar, porque a própria energia vai te trazer uma constatação do que você precisa reviver e melhor, ressignificar, que é o objetivo. Quer dizer, nós próprios temos os recursos dentro de nós para a gente curar
e vocês, através dessa técnica, apenas trazem à tona para a gente reviver aquele momento, não com sofrimento, mas sim ressignificando, é isso? Exatamente, porque retornar a um momento de sofrimento, isso não traz consciência nenhuma, né? Então, às vezes, quando se fala, aliás, é o processo de dor, né? Quando nós estamos sofrendo, o que a gente está? A gente está no passado. Está no passado. Né? Ou a gente quer atingir aquele futuro inalcançável, sim, né? E fica num pensamento circular o tempo todo, porque a gente não consegue resolver aquilo e administrar, continua sempre naquele pensamento sem sair dali. Exatamente. Sabe que a minha sessão foi muito intensa. E por mais que eu tenha sentido, eu senti tudo isso, formigamento, eu sou intensa, né? Só que no final, parecia que eu tinha meditado um dia inteiro. Eu saí dali, quase que eu me sentia flutuar. Você se reconectou com você mesmo. Então você teve um super relaxamento, uma reconexão, desculpa, e aquilo te trouxe um sentido maior, até de existência, e isso você teve depois provavelmente comportamentos, insights naturais de um processo de liberação energética, né? E é por isso que essa ferramenta ela é tão eficaz. Tem o trabalho da respiração, que é um trabalho presencial, né, que o terapeuta está junto, e tem o trabalho da ressignificação emocional, que é um trabalho que também traz uma série de conexões, de possibilidade das pessoas se reverem, tem vários exercícios, tudo isso desenvolvido também pela Fanny, que foi para mim uma descoberta, porque tem algumas coisas relacionadas com coaching também? Sim, sem dúvida nenhuma, porque leva as pessoas a uma possibilidade de trabalhar, por exemplo, com os tiranos internos, com as crenças limitantes.